Bom, pessoal, já que já estudamos some, any e no e entendemos os seus sentidos em cada tipo de frase, né? Em negativa, afirmativa, interrogativa, aqui a gente vai ver os indefinite pronouns, que são something e anything. Uma coisa que vocês vão perceber é que essas palavras some, any e no, muitas das vezes é, elas são conectadas a outras palavras e vão trazer novos sentidos, mas porém seguindo regras semelhantes ao que a gente já estudou. Como assim? Olha, vou colocar aqui essas palavrinhas: some, any e no. Se thing significa coisa, eu colocando essa palavra aqui no something, some não era algum na afirmativa? Então, something vai significar alguma coisa. E vamos supor que eu colocaria thing aqui, né? Tanto no N quanto no nothing. Se essas duas estivessem em frases negativas, aqui seria nada, ou seja, nenhuma coisa. E aqui também nenhuma coisa, nada. É só com thing que a gente pode fazer? Não. Vamos supor a palavra body, que significa corpo. Essa palavra significa corpo. A gente pode pegar essa palavra, por exemplo, e colocar aqui, ó. Só um segundinho. Somebody. Algum corpo. Somebody significa alguém. Aí você vai colocar assim, ó, anybody numa negativa, significa ninguém. E aqui você vai colocar nobody, também significa ninguém. Então, uma vez que você entendeu a questão do some, do any, no e como a gente trabalha com essas palavras, as palavras que, de certa forma, nascem com essas palavras some, any, no, como somebody, anybody, nobody, vão seguir o mesmo padrão de regra, certo? Então, vamos lá. Isso aí com o tempo vai ficando cada vez mais claro, né? À medida que a gente vai vendo as frases aqui. Deixa eu só apagar essas anotações aqui. Beleza. Vamos lá. O something in affirmative sentences is used when you want to talk about a thing that is unknown. Então, beleza. O something em sentenças afirmativas, ele é muito usado quando você quer falar a respeito de alguma coisa que é desconhecida. Como assim? Alguma coisa. Quando você não conhece aquilo, você fala assim: ah, ele disse que vai comprar alguma coisa pra você. Mas que coisa que ele vai comprar? Não sei, alguma coisa. Então, examples. Terry needs something to fix his bike. O Terry precisa ou necessita de alguma coisa para consertar a bicicleta dele. Então, o que é que o Terry precisa? A gente não sabe, mas ele precisa de alguma coisa. Então, você viu que foi a junção de algum com coisa, nos trouxe alguma coisa. My dog is so thirsty, it wants to drink something. Meu cachorro está tão sedento ou com sede, ele quer beber alguma coisa. His father is saying something strange. O pai dele está dizendo alguma coisa estranha. I have something funny to tell you. Eu tenho uma coisa engraçada para te contar. My girlfriend wants something special for her birthday dinner. Então, minha namorada quer alguma coisa especial para o aniversário, para o jantar de aniversário dela. Beleza? Então tá afirmativa, né? Something na afirmativa. Vai gravando isso aí. Beleza, então vamos falar aqui do anything em uma sentença afirmativa. Que significa o quê? Alguma coisa sem gênero, alguma coisa qualquer. E é isso mesmo. O anything significa qualquer coisa. Na afirmativa, a maioria das traduções vai ser qualquer coisa. Então, I can eat anything when I'm hungry. Eu posso comer qualquer coisa quando eu estou com fome. He knows how to talk about anything. Ele sabe como falar sobre qualquer coisa. If you need anything, just ask me. Se você precisa de qualquer coisa, né? Se precisar de qualquer coisa, só me peça. We can buy anything with that money. Nós podemos comprar qualquer coisa com aquele dinheiro. They reject anything strange. Eles rejeitam qualquer coisa estranha. Beleza. Agora a gente está vendo o anything na negativa. Bom, como a gente viu, o any na negativa significa nada ou coisa alguma, né? O anything vai ser isso também, vai ser nenhuma coisa. Então,
He can't eat anything. Ele não pode comer nada ou nenhuma coisa. We don't need anything right now, thank you. Nós não precisamos de nada, ou coisa alguma agora. Exatamente agora. Obrigado. She can't speak anything about you. Ela não pode falar nada ou nenhuma coisa a seu respeito. Your words don't remind me of anything. Suas palavras não me lembram de nada. His uncle can't buy anything. O tio dele não pode comprar nada. Coitado, tá igual eu. Beleza. Agora, a gente vai ver o something e o anything na interrogativa. Tudo tranquilo, porque a gente já viu o some e o any na interrogativa lá. E a gente viu que eles têm sentidos semelhantes, né? Que o some na interrogativa vai significar algum e o anything e o any também vai significar algum na interrogativa. Então, something, alguma coisa na interrogativa, anything também alguma coisa na interrogativa. Beleza. Pode ficar tranquilo que no final da aula eu vou fazer uma tabelinha porreta que vai salvar essa bagunça toda aí. Bom, vamos ver os exemplos aqui. Can you play something in the piano, please? Você pode tocar alguma coisa no piano, por favor? Does she understand anything about computers? Ela compreende ou entende alguma coisa sobre computadores? Do you want something to eat? Você quer alguma coisa para comer? Can I borrow something? Eu posso pegar emprestado alguma coisa? Is there anything bothering you? Tem alguma coisa chateando você? Então aí, o anything e o something tem o mesmo sentido na interrogativa. A mesma tradução, a gente pode pensar assim. Beleza. Tem essa tabelinha aqui. Bom, o que temos nessa tabela? Os 3 tipos de frase, certo? A gente tem a afirmativa, a negativa e a interrogativa, certo? Bom, vocês estão vendo aqui que na afirmativa a gente pode usar tanto something quanto anything. Beleza. Só que eles vão ter sentidos diferentes. Different meaning. Por quê? Porque a gente viu que o something, numa frase afirmativa, vai ter um sentido de alguma coisa, né? Uma coisa assim, desconhecida, né? Vai ser alguma coisa. E o anything, na afirmativa, vai ter, na verdade, um sentido de alguma coisa qualquer ou indistinta. Então, escrevam essa tabelinha aí e coloquem exatamente dessa forma. Something, na afirmativa, vai significar alguma coisa. Anything, na afirmativa, vai significar qualquer coisa. O anything, na negativa, vai significar nada. E o something e o anything, na interrogativa, vão significar alguma coisa. Eles vão ter um sentido semelhante. Foi o que a gente acabou de ver aqui, né? Bom, assim como o no e o any são usados em frases negativas, que a gente estudou lá atrás, obviamente o nothing e o anything vão seguir o mesmo padrão. Eles também vão ser usados em frases negativas e que mais? Vão ter o mesmo sentido ou tradução. Como que a gente sabe quando a gente usa o nothing e como a gente usa o anything? É a mesma regra de como a gente usa o no e a gente usa o any, que é observando o verbo da frase. Se já tiver um not, a gente não põe no, a gente põe any, certo? E se não tiver um not, a gente pode pôr o no. Então, por isso que é interessante a gente primeiro trabalhar com some, any e no, para a gente compreender a regra, e aí ela vai fazer sentido para tudo quanto é tipo de variação que vier depois, né? Então, vamos lá. Essa frase aqui, ó. You know nothing, Jon Snow. Você sabe, e aí negou que ele sabe, né? Colocou nada, então você sabe nada, é que você não sabe de nada. Então você não sabe de nada, Jon Snow. Aí, a pessoa agora quis criar a mesma frase com o mesmo sentido, mas ela não quis usar o nothing, ela quis usar o anything. O que a gente tem que fazer então? Tem que lembrar que vai ter que estar na negativa. You don't know anything, Jon Snow. Você não sabe de nada, Jon Snow. Então, essa frase e essa frase têm o mesmo sentido, porém criados com pronomes indefinidos diferentes, que a gente já aprendeu quando devemos usar um, quando devemos usar o outro, né? Beleza. Aqui está a explicação.
O nothing ele é usado em sentenças com o verbo na forma afirmativa. E o anything é usado em sentenças com o verbo na forma negativa. Então tá vendo que aí não tem falando que tem sentidos diferentes, eles são basicamente a mesma coisa, mas tem que ser encaixados em determinado tipo de frase, ou seja, o verbo lá vai estar positivo ou vai estar negativo. Beleza. Então, vamos dar uma olhada aqui em mais exemplos, né? There is nothing that can change my mind. Então, há nada, ou então, não há nada que possa mudar minha mente. There isn't anything that can change my mind. A mesma frase de cima, criado com anything, ao invés do nothing. You can talk nothing. Você não pode falar ou conversar nada. You can talk anything. As suas frases com o mesmo sentido. Uma com nothing, outra com anything. Que significa que você não pode falar nada, né? De qualquer forma. He likes to watch nothing. Ele gosta de assistir o quê? Nada. Então ele não gosta de ver nada. He doesn't like to watch anything. Mesmo sentido também. Então, acho que agora já ficou bem claro isso aí, né? Beleza. E aqui a gente tem a tabela completa. Então, o something e o anything em sentenças afirmativas. Anything e nothing em sentenças negativas. Anything e something em sentenças interrogativas. Revisão. Something na afirmativa significa o quê? Alguma coisa. Anything na afirmativa significa o quê? Qualquer coisa. Nothing e anything na negativa significam a mesma coisa aí, a mesma coisa, que é nada ou nenhuma coisa, né? E o something e o anything na interrogativa tem o mesmo sentido, que é alguma coisa. Sabe o que é o mais interessante, gente? É que vocês têm que observar o seguinte. O anything é o único cara que é vira-folha. Ele é o único cara que muda de sentido de acordo com a frase que ele aparece. Olha para você ver que interessante. Quando a gente analisa aqui o anything e o nothing sempre vai significar nada ou nenhuma coisa. Sempre vai significar isso. E o something sempre vai significar alguma coisa, independente se ele está na afirmativa ou se ele está numa interrogativa. Agora, o problema mesmo é o anything, que na afirmativa ele vai significar qualquer coisa. Na verdade, não é um problema, ele é uma solução, né? Que a gente vai conseguir ter tudo completinho graças a ele, que muda na frase que aparece. Então, o anything na afirmativa é qualquer coisa, na negativa, nada, nenhuma coisa, ou na interrogativa, alguma coisa, certo? Então, vamos colocar assim na mente, ó, o something e o nothing, eles são sempre a mesma coisa, independente da frase que ela aparece. O X da questão está aqui nesse cara, no anything, certo? Então, o que vocês devem fazer? Quando eu estava explicando lá atrás as frases e qual o sentido que essas palavras têm em determinado tipo de frase, fica um pouco confuso. O que vocês têm que fazer é pegar essa tabela e vai lá atrás, revisa a aula e dá uma olhada nessa tabela aqui e vê se você consegue compreender isso. Consegue entender o que ela pode significar em cada frase. Beleza? Bom, para finalizar, como já não basta de tanto tipo de regra diferente aí, é que é o seguinte. Quando a gente volta e olha isso daqui, a gente viu que existe uma justificativa para usar, por exemplo, o anything e o nothing. A justificativa é a observação do verbo se está na forma positiva ou negativa. Então, a gente pode observar que existe uma forma melhor para usar um e para usar outro. A forma gramaticalmente correta. Mas quando a gente vem aqui, no something e no anything, você fica assim, peraí, beleza, tudo ali para mim ali atrás faz sentido. Você conseguir ver claramente o objetivo de cada uma dessas palavras. Mas quando a gente chega na interrogativa ali, para fazer um questionamento, uma pergunta, o anything significa alguma coisa e o something também significa alguma coisa. Aí você fica assim, tá, mas não é possível que vai ter duas palavras para poder usar arbitrariamente quando eu quiser uma ou outra. Na verdade,
existe sim um momento melhor para usar o something e o anything. Os dois significam alguma coisa, mas qual que é o pulo do gato aqui? Qual que é a chave? Qual o momento mais adequado? Você preferiu o something ou preferiu o anything? Bom, gente, o something ele é usado para pedir ou para oferecer. Então, gente, palavras como some e o something aí, elas são palavras quando você precisa de ser educado, né? Quando você precisa de pedir alguma coisa, você precisa de oferecer alguma coisa. Quer ver? Vamos dar uma olhada aí nesses exemplos. Can you help me get some flowers for Susan? Então, você pode me ajudar a pegar algumas flores para Susan? Então, frase com sentido de algum e que tem uma necessidade de ser educado, você não vai colocar o N, você vai colocar o some. A segunda frase, can you help me with something? Você pode me ajudar com uma coisa aqui, né? O que você vai preferir? Colocar o anything ou something? Porque os dois têm o mesmo sentido na interrogativa. Opte pelo something, porque você precisa de ser educado. E isso, sim, é muito importante. Se por acaso você estiver num país lá que vai falar inglês, se você falar o anything, a pessoa pode ter uma certa má impressão sobre você ou perceber que pelo menos educado você não é. Aqui na terceira frase. Do you want some lemonade? Você quer um pouco, né, de limonada? Você usa o some. Do you want something to drink? Você quer alguma coisa para beber, né? Você poderia ter usado o anything? Até poderia, mas não era o mais adequado. Então, ofertas com some. Do you want some coffee? Você quer algum café ou um pouco de café? Do you want some help with the dinner? Você quer alguma ajuda com o jantar? Tudo oferta. Agora, requisições ou pedidos. Do you have some gum? Você tem algum chiclete, né? Can you lend me some money to buy that dress? Você pode me emprestar algum dinheiro para comprar aquele vestido? Something, para oferta. Do you want something for your birthday? Você quer alguma coisa para o seu aniversário? Do you need something in your bedroom? Você precisa de alguma coisa no seu quarto? Request with something, né? Pedidos ou requisições com something. Você pode me mostrar alguma coisa para estudar? Can you show me something to study? Can you get me something to eat? Você pode me pegar, né? Me trazer alguma coisa para comer?